Vamos dar continuidade, vendo mais alguns aspectos da apologética. Agora vamos ver os atributos de Deus. Deus tem existência absoluta, fonte da existência de todas as coisas, não depende de outras existências. A pergunta que o ímpio faz é o seguinte: quem é que criou Deus? É um contrassenso, porque se é Deus não é criado, se é criado não é Deus. Então Deus é um ser incriado. Vocês vão encontrar por aí muito ímpio fazendo essa pergunta: quem criou Deus? Né? Não, se é Deus não é criado, se é criado não é Deus. Né? Deus é infinito, não tem limite, duração ou idade. É uno, não há outro semelhante a ele. Então, Deus é singular, né? Só existe ele, não existe outro. Por isso ele é uno, é singular, né? Não existe semelhante a ele. Deus é espiritual, ele não tem corpo, matéria, não está sujeito a mudanças. Normalmente nós lemos na Bíblia, né? O coração de Deus, os olhos de Deus, a mão de Deus, Deus pesou a mão. Isso é a chamada linguagem antropomórfica. Nós atribuímos a Deus características humanas. Deus é espírito. Se ele é espírito, ele não tem corpo, não tem matéria, não tem mão, não tem pé, não tem olho, não tem nada dessas coisas. Isso é atribuição humana à divindade. Deus é eterno, não está limitado ao espaço, tempo e matéria. Ele criou tudo. Isso é difícil de entrar na nossa cabeça, nós não estamos acostumados com esse tipo de abordagem, né? Fora do espaço, matéria, tempo, né? Tudo que nós realizamos é dentro do espaço, matéria, tempo. Deus está fora desse sistema. Lá no céu não tem relógio, né? Por isso que a Bíblia diz: um dia como 1000 anos como um dia, não tem diferença, né? Deus é transcendente e imanente. Esses dois termos são termos teológicos que nós temos que entendê-lo. Transcendente é sobrenatural, imanente é presente, está aqui na terra. Ele está ao mesmo tempo na eternidade e ao mesmo tempo aqui na terra. Imanente quando se refere ao terreno e transcendente quando se refere ao sobrenatural. Isso é o teísmo, que é a crença em Deus. Transcendente, distinto da criação, imanente, presente na criação. Algumas seitas por aí que, por exemplo, o tal do panteísmo, Deus é todas as coisas. Essa cadeira é Deus, esse chão é Deus, esse ar-condicionado é Deus, né? O teísmo não preconiza assim. Preconiza um Deus único, verdadeiro e espiritual, transcendental e imanente. Ele é ao mesmo tempo sobrenatural e ao mesmo tempo presente aqui conosco. Deus é bom, ele é a bondade perfeita. O mal não existe como ente, como ser. É a liberdade da criatura para agir contrário à vontade do Criador. Essa definição é de Santo Agostinho e muito se repetir dela no decorrer da história, né? Porque há umas pessoas desinformadas que colocam Deus de um lado e Satanás do outro e os dois disputando para ver quem pode mais, quem vai vencer. Não, um é criador, outro é criatura, né? Não existe uma criatura ao nível do Criador que é bom, má. Não existe isso. Existe a liberdade da criatura para praticar aquilo que o Criador reprova. Isso é o mal, né? O mal não existe como ser. É a liberdade da criatura para fazer o bem ou o mal. Ele prefere, então, fazer o mal. O Senhor é autossuficiente, Criador do universo e do homem à sua imagem.
controla e governa todas as coisas. Filipenses 2,3 diz que ele faz tudo em todos, né? Ele é que opera em nós o querer e o efetuar. Esse é o nosso Deus, né? Primeiro ele coloca no nosso coração o desejo de fazer, de ter, de reagir. E depois, então, ele consuma esse desejo. Então, o desejo já vem de Deus. E a realização também, a concretização também vem dele. Controla e governa todas as coisas, faz tudo em todos, né? A disputa está em ser autossuficiente, o homem ou Deus. Quem que é autossuficiente? Quem que tem suficiência própria, quem não tem dependência de outro ser, é Deus. Nós dependemos do ar que respiramos, nós dependemos do alimento, nós dependemos de todas as coisas. Nós não temos existência própria, nós não temos suficiência própria, nós dependemos do nosso Criador. Aqui nós abordamos rapidinho o tema criação e evolução, que foi já explorado aqui no darwinismo, né? Só para enfatizar um pouquinho mais. A criação é possível segundo a Bíblia ex nihilo. É outra expressão latina que diz: Deus criou todas as coisas do nada. Ex nihilo significa do nada. Ele criou do nada. Ele não fez uma coisa e ficou estimulando aquela coisa para crescer. A criação surgiu abruptamente na história da humanidade. Ela não foi pequena e foi desenvolvendo, não, ele criou, daquele jeito. Deus criou tudo e ele não é criado, infinitamente poderoso, imensuravelmente sábio, leis que regem o universo. Ele é o criador de todas as leis que regem o universo. O Isaac Newton, quando propôs a lei da gravitação universal, que viu uma maçã cair da árvore na terra, desde quando a maçã cai da árvore na terra? Desde sempre, desde que o mundo existe. Só que foi só Isaac Newton que percebeu isso no século XVIII e criou a lei da gravitação universal, né? Tudo que nós soltamos que tem massa é atraído por uma massa maior. A Terra tem uma massa maior. Essa é a lei da gravitação universal, né? Se eu soltar esse apontador aqui, ele vai cair. É infinito. A gravidade vai até a atmosfera da Terra. Depois da atmosfera da Terra não tem mais gravidade. É a atmosfera que faz o poder de atração. Ele nunca conseguiu, nem a ciência, nem os neodarwinistas, comprovar nada do que ele disse, né? Então, a teoria criacionista ainda prepondera sobre a teoria evolucionista, né? Grande artista, beleza, harmonia, complexidade, totalmente generoso para o bem dos outros é o Senhor, né? Ele criou o universo dotado de muita beleza. E há um aspecto que nós devemos ser muito gratos a Deus, porque não é todo ser vivo que vê cores. Uma grande parcela dos animais não vê cores, nós vemos cores. Imagina que beleza essa capacidade de ver cores. A maioria dos animais só vê cinza, né? Agora nós vemos cores. Isso é uma graça divina imensurável para conosco, né? Somos criatura dele, nada é nosso, tudo é dele a partir da criação. O que diz o Salmo 24:1? Deus criou os céus e tudo que nele há. Então Deus criou os céus, a terra e tudo que neles há, né? Ele é o criador de todas as coisas, né? A evolução é possível segundo a ciência, seleção natural, sobrevivência do mais forte, materialismo, só existe matéria e não alma. São departamentos do evolucionismo, né? O materialismo, o que é o materialismo? Só existe matéria, não existe alma, não existe espírito.
só matéria. A matéria morreu, acabou, né? Nós sabemos que existe espírito e que o espírito é imortal, né? A criação aconteceu, é factual. A evolução, em alguns aspectos, não contradiz a criação. O que está se referindo aí? A evolução dentro da espécie, né? Tudo aquilo que não é necessário, a tendência é de evoluir. Vou dar um exemplo. Você pega um braço e engessa ele fica inútil, sem nenhuma função. Depois de 90 dias, como que está esse braço? Bem fininho, bem atrofiado. Então, tudo aquilo que não tem necessidade, a tendência é desaparecer. Vou fazer uma brincadeira com vocês. Diz que cabelo não tem necessidade, a tendência é dele desaparecer com o tempo, viu? No gene está dito 10 vezes, segundo a sua, o Darwin veio e disse que uma espécie vira outra, que o macaco virou homem. O macaco tem 48 cromossomas, o ser humano tem 46, né? A égua tem 44 e assim por diante. O número de cromossomas determina a espécie. Uma espécie não vira outra, porque no gene está escrito 10 vezes que é segundo a espécie. Ainda Deus meteu uma chave nisso, porque você cruza uma espécie com outra, se fertilizar, sai um ser infértil, né? Se você cruza o jumento com a égua, sai o burro, que é burro, né? A característica dele não é não ser inteligente, é não reproduzir. Todo ser híbrido não reproduz, né? Porque é espécie diferente. Diga, Marta. Como? 46. Não, a teoria da evolução diz o seguinte, é uma teoria, com os estudos um dia vai virar lei. Faz 150 anos e até hoje não virou lei, porque continua como teoria. Só que as pessoas amam a teoria da evolução como se fosse uma lei. Porque na teoria da evolução, Deus não existe, ninguém vai ter que prestar conta de nada. Você pode viver como você quiser. Por isso que ela é muito amada, né? Como? Outro ponto da teoria da evolução é esse, é o ser em transição. Não existe a espécie em transição, né? As espécies são fechadas dentro delas, né? Dentro das classes das espécies, e não tem transição, né? Não tem um homem, meio macaco. E existe uns caras muito feios que a gente acha que até é macaco, né? Mas é gente. Matéria não possui pensamento, consciência e razão, né? Mas nós que temos espírito, nós possuímos, né? Consciência, razão e pensamento. Nós já falamos que o mal é a manifestação da liberdade da criatura contrária ao Criador para manifestar sua natureza. O mal não é um ser ao lado do bem. Santo Agostinho, né? O mal pode ser físico ou moral. Pecado, quando quase sempre causa o sofrimento. Livre-arbítrio, a hereditariedade, mais o ambiente, mais o livre-arbítrio que vai dar o ato humano, né? Então, as nossas ações são explicadas por esses fatores aqui, ó. Hereditariedade, ambiente, mais livre-arbítrio. Mas decisão de optar pelo bem ou pelo mal. Uma irmã me mandou um vídeo esses dias, um grupo de bandoleiro foi botar fogo numa igreja, quando eles chegaram na porta da igreja, Deus mandou um raio e matou todos eles. E o vídeo mostra todos eles mortos. Depois ela mandou pedir perdão, que aquilo tudo era fake. Porque Deus não age assim. Como que Deus age? Você pode fazer o bem ou o mal. Se você fizer o bem, você vai ser recompensado. Se você fizer o mal, você vai ser castigada, punida. Só que ele não impede que você faça o bem ou o mal, porque você tem o livre arbítrio. Você pode fazer o bem ou o mal. É assim que Deus age. De ficar, você não precisa nem perguntar, pode fazer. Se não for coisa fútil, pode fazer. Obrigado. O mal é universal e ateísta.
como Jesus agiu quando confrontado, sempre compensando o mal com o bem. É o que nós devemos fazer sempre, né? Não é fácil. A gente tem que estar morto para si mesmo, para pagar o mal com o bem. Mas é a posição cristã. Como que Jesus agiu com a mulher adúltera? Jesus era a favor do adultério? Não. Ele simplesmente diz, eu não te condeno, vai e não peques mais. Eles queriam a destruição daquela mulher. Mas Jesus não agiu segundo o costume do mundo. O caso dos impostos, o que Jesus manda? Justiça. O que é de Deus para Deus, o que é dos homens para os homens. Porque uma coisa não anula outra. Há uma tendência das pessoas querer ser fiéis num determinado espaço, no outro não. Né? Uma coisa não anula a outra. Nós temos que ser fiéis aos homens e fiéis a Deus. Postulados ortodoxos. Deus existe e é totalmente bom. Ele é todo poderoso e o mal existe. O mal existe. Mais importante, um apologista ou um salvador? Isso aqui vai o seguinte. Tem coisas que eu não consigo explicar. Lógico, tem coisas que nós não conseguimos explicar. A apologética não atinge. Mas nós temos um Salvador. Pronto. Nós não conseguimos explicar tudo, a nossa razão não atinge todas as coisas, tem algo que extrapola os limites. O importante é nós termos um Salvador. Se nós não conseguimos explicar, nós conseguimos crer. Pronto. Agora nós vamos abordar alguma coisa sobre a divindade de Cristo, porque muitos dizem que Cristo era uma pessoa boa, um sábio, um mestre, que viveu antes, muito além da sua época, essa bobageira toda, né? C.S. Lewis combate isso ferrenhamente, né? Ou ele é Deus ou é um louco. Se ele for louco, ele não é mestre, não é bom, não é nada. Se ele for Deus, curva e adora. Porque o único que pode ser adorado é Deus. Quando Cornélio foi visitar o centurião romano, o centurião ajoelhou, quando Pedro foi visitar Cornélio, Cornélio ajoelhou e queria adorar Pedro. Pedro mandou ele levantar, levanta que eu sou homem igualzinho você. Mas aí nas religiões os homens adoram homens, né? Vocês já viram isso, beija a mão, essa coisa toda, né? O único digno de ser adorado é o Senhor Jesus. Buda afirmou ser homem e não ser Deus. Cristo afirmou, eu sou o Filho de Deus. Todas essas passagens bíblicas aqui estão afirmando que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o caminho para a eternidade. Vamos só citar a última, João 14,6, o que é que diz? Ninguém vem o Pai? Ninguém vem, não é vai não, viu? É vem. Porque Ele é Deus, Ele está falando da parte de Deus. Ninguém vem, senão por mim. Jesus é Senhor. Aí que está a afirmação do C.S. Lewis. Ó. Ele é mentiroso, é louco, é mito, é guru? Sua vida e de seus discípulos responde isso, né? Ele não tem como ser nada dessas coisas aqui de cima, né? Só que a única coisa que explica Jesus é como Filho de Deus e jamais como qualquer um desses outros atributos. Aqui ele faz as afirmações que provam que ele é o Filho de Deus. Mateus 1,21 diz, e a Virgem dará um filho e seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. A palavra Jesus significa aquele que salva dos pecados. Então no nome dele já está implícita a sua função. Por isso que ele não pode ser um mito, um louco, um guru, uma coisa dessa, né? Sobre a ressurreição. Jesus ressuscitou dos mortos. Seríamos os mais indignos se Cristo não houvesse ressuscitado. Paulo escreve aos Coríntios, né? A nossa fé seria em vão se ele não ressuscitou.
Teorias contra a ressurreição, síncope. Jesus tinha tido um desmaio, síncope é o mesmo que desmaio, né? Ele tinha tido um desmaio, enterraram ele pensando que ele estava morto, mas ele estava vivo. Conspiração, os apóstolos deram suas vidas por este fato. Conspiração é que ele não tinha ressuscitado nada, os apóstolos criaram uma mentira, roubaram o corpo, esconderam e tal. Alguém dá a sua vida por uma mentira que ele inventou? Na hora que ele tem que ser morto por essa mentira? Jamais, nunca, né? Alucinação. 1 Coríntios 15, de 3 a 8, diz que ele foi visto por mais de 500 pessoas. 500 pessoas podem ter alucinação? 1, 2, 3, 4 pode ter. Agora 500 é impossível ter alucinação. Então, de fato, ele foi visto por todo esse pessoal, né? Mito. 1 Coríntios 15, 6. Ele é real, ele não é uma lenda. Mito é uma lenda, é uma invenção da mente, né? Não, Jesus é real. Jesus, quando encontra com Tomé, que diz que não cria se não tocasse do lado dele, ele desafia Tomé e diz: toca e veja o sinal dos cravos, veja onde foi penetrada a lança, né? Veja que eu não sou um espírito. Tem algumas versões que botam: eu não sou um fantasma, né? Eu não sou um fantasma, eu sou uma pessoa, né? Jesus andou, conversou, comeu depois da sua ressurreição. Então ele é uma pessoa. Agora, sobre a Bíblia, são pinceladas rápidas que nós colocamos aí sobre apologética, porque isso vai ser questionado, né? Você vai encontrar com pessoas que vai levantar esses problemas. Bíblia, mito ou história, né? Mito é invenção, né? Bíblia, mito ou história? Ela contém 66 livros, os apócrifos são 7, vai para 73, mas são apócrifos, não são inspirados. É escrita em hebraico e grego por 40 autores, de pescador a homens eruditos, durante aproximadamente 1.500 anos, em 3 continentes. Mesmo assim tem certa coerência, né? Parecendo que é escrito por uma pessoa só, porque ela tem coerência, ela confere uma coisa com a outra, né? Você lê um livro e lê outro e você pensa que saiu do mesmo autor. A Bíblia relata acerca dos 5 fundamentos da fé: divindade de Cristo, Cristo é Deus, ressurgiu dos mortos, nasceu de uma mulher virgem, não nasceu de uma relação sexual normal, prometeu que volta, né? E honra as Escrituras, fazendo com que tudo que nela está escrito se cumpra. Não é que a Bíblia seja um livro mágico, não. É que tem alguém, como foi dito para o profeta Jeremias: Jeremias, o que é que tu vês? Vejo uma vara de amendoeira. Assim como você está vendo uma vara de amendoeira, tudo que eu falar vai cumprir. Dessa maneira que você está presenciando essa vara de amendoeira, eu honro a minha palavra para fazer cumpri-la. Então, tudo que está na palavra de Deus, Deus honra para fazer cumprir. Princípios de interpretação: usar os padrões comuns, como em qualquer livro, ler em busca de sentido dado pelo autor, exegese ou exegese. A exegese é o sentido original da Bíblia. Exegese é quando eu quero dar o sentido. Eu tinha um pastor na minha igreja lá em Goiás, na igreja que eu frequentava, que ele era amante da exegese. Por quê? Porque ele era muito barulhento, espalhafatoso, e ele queria adaptar algum texto bíblico a favor do barulho, né? Ele era tão barulhento que uma vez ele deu um murro assim na mesa, que ficava lá na frente, né? E arrebentou a mesa, quebrou a mesa. Aí ele descobriu um texto lá em Neemias que falava e ouvia distante, falou: aqui, ó, esse aqui é o grito, ó, tem que gritar. Porque ele era a favor do grito, né? Barulhento, espalhafatoso, né? E isso chama-se exegese. Isso aqui, ó, exegese, não é exegese. A Bíblia é entendida através da exegese, não da exegese.
Aqui é quando eu tenho um assunto no coração e eu quero fundamentar ele na Bíblia, né? Ele está aqui, né? Então eu quero dar um respaldo bíblico para ele. Sentido literal ou figurado, dar a outra face, coração de Deus, né? Há coisas na Bíblia que o sentido é simbólico, há coisas na Bíblia que o sentido é literal. Então o leitor, eu sempre digo, a Bíblia é um livro muito difícil, não é simples. O sujeito tem que ter muito domínio, muita cultura, muito conhecimento, muita vivência, muita espiritualidade, senão ele vai tropeçar, né? Porque tem coisas que é simbólica, tem coisas que é literal, né? E a crítica que o ímpio faz, o papel aceita tudo. E por isso que o grupo veio aqui falar sobre as cavernas de Qumran, né? Os manuscritos do Mar Morto. Coisas escritas há praticamente 2000 anos atrás, igualzinho que está na Bíblia hoje. Então hoje ninguém diz mais essa asneira, né? O papel aceita tudo. Porque dizia, não, esse livro aí já está totalmente corrompido, as muitas traduções, durante os séculos, já mudou tudo, não tem mais nada do original, né? Então, com a descoberta dos rolos do Mar Morto, viu-se que está igualzinho no princípio, que não mudou nada, né? Vamos ver o vídeo primeiro, depois a gente se preparar. Como que é que se prepara? Estudando. Eu não gosto muito da palavra lendo. Lê a Bíblia. Não, estuda. Estuda livros, estuda a Bíblia, estuda. O salmista diz, guardei no meu coração para não pecar contra ti. O único jeito de não transgredir a palavra de Deus é você ter ela no coração. Não é ter lá no livro, né? É ter aqui, né? É ter aqui. Então nós temos que nos apegar à palavra de Deus. Temos que sermos dedicados, estudiosos. O texto diz, prepara. Apresenta preparado para saber da razão da vossa fé. A grande maioria dos cristãos são despreparados. Tem uns que dizem o seguinte, vou levar você para alguém, para aquela pessoa te evangelizar. Não é isso, é você que vai evangelizar aquela pessoa. Ele é seu amigo, seu vizinho, seu colega, seu parente, seu companheiro, é você que vai evangelizar. Então você tem que estar preparado. A indiferença é este descaso, é essa falta de preparo. Como que você vai fazer missão, como que você vai converter pessoas, como você vai levar pessoas para o reino, se você não empenha, não dedica, não tem o mínimo importância, né? Não, tem que ter importância. Tem que ler pelo menos 2, 3, 4 livros por mês, livros cristãos, que instruem, né? O livro é um complemento da palavra de Deus. Tem muita coisa que a Bíblia não traz, que nós temos que lançar a mão. Foi falado para um irmão que os discípulos de Jesus tinham 15 anos, né? Aí ele me perguntou, é verdade? Eu falei, não, a Bíblia não registra a idade, mas eu vou pesquisar na Bíblia e vou te mandar. Pesquisar na internet, né? Agora, tinha discípulos casados, Pedro era casado, Mateus era casado, provavelmente outros fossem casados, ninguém casa com 15 anos. Então parece que essa afirmação carece de fundamento. Aí eu fui na internet, achei o texto e enviei para ele. O mais novo é João, tinha 23, né? E o mais velho tinha 35 anos, né? Segundo a internet. A Bíblia não traz esses assuntos, mas nós não podemos abrir mão das outras coisas. Lógico que a Bíblia é incomparável, mas nós não podemos abrir mão de outros conhecimentos. Um que eu cito sempre, Herodes, né? Um dia um irmão chegou para mim e disse, esse cara não morre, né? Ele mata as crianças, ele mata Jesus, ele mata Tiago, e ele está sempre aí. Eu falei, não, Herodes é um título, são vários nomes, né? Um ia morrendo, o outro descendente ia assumindo com o mesmo título, só que a Bíblia só chama de Herodes. Como você vai saber isso? Você tem que ir para a enciclopédia, dicionário bíblico, manual bíblico, para você descobrir essas coisas. Se você ficar só no texto, você não descobre. Então esse é o preparo que a apologética exige. Irracionalismo.
Não seguir modismo. Eu falo sempre do modismo do dente de ouro. No tempo que eu era moço na igreja, a gente ia para o monte para receber dente de ouro. E o cara mais abençoado é aquele que vinha com muitos dentes de ouro. E o menos abençoado é aquele que vinha com um, dois só. A maioria de vocês nunca viram falar isso, porque são modismos. Vem e passa. Como essa coiseira toda aí dos religiosos em geral, são modismos, vem e passa. Não tem importância nenhuma. Diz que Jesus foi um sucesso porque ele era ele mesmo. Ele não participava de modismo, né? Ele não fazia para agradar. Ele não simulava ser alguém que ele não era. Não, ele era ele mesmo, autêntico. E nós temos que ser isso também, autêntico. Ignorância, não discernir a verdade. Nós, para discernirmos a verdade, nós precisamos de muito conteúdo. Quem não tem conteúdo não discerne a verdade, engole qualquer coisa. Pega, né, a história aí da lebre e do coelho, né? Pega uma coisa por outra, né? Covardia, falta de autenticidade, falar a verdade. Há uma tendência das pessoas querer agradar o auditório, falar aquilo que as pessoas querem ouvir. Não, no reino de Deus não há espaço para isso. Nós temos que ser autênticos e verdadeiros, mesmo que o auditório não goste. Temos que falar a verdade. Vaidade intelectual, orgulhoso sem humildade. É muito comum no meio cristão pessoas assim, sem humildade. Jesus disse: aprendei de mim porque sou manso e humilde. Né? João Batista disse: importa que ele cresça e eu diminua. Né? Certa vez perguntaram Tomás de Aquino como que poderia resumir o cristianismo. Ele falou: o cristianismo se resume em 3 coisas. A primeira é humildade, a segunda humildade, a terceira humildade. Técnicas superficiais. Nós precisamos de ter fundamentos. E então ele retrata uma experiência que ele teve com as seitas Testemunha de Jeová, que são seitas heréticas, que não são cristãs, porque elas não creem em Cristo, né? Fazendo um trabalho que ele deu o nome de Revista Vigiai, e com isso ele conseguiu esclarecer, iluminar, orientar várias pessoas da seita Testemunha de Jeová, né? Primeiro, teorias acerca da vida após a morte. A teoria materialista, que vem do ateísmo, a morte encerra tudo. Morreu, acabou. Vira pó, desapareceu, não tem mais nada, né? Nós cristãos não concordamos com essa teoria materialista, que não existe alma, não existe espírito, tudo que o ser humano tem é matéria, né? Morreu, acabou, né? A segunda teoria, paganismo, sombra do eu, cópia perdida do original. Então o paganismo, ele preconiza isso, né? Que existe uma realidade, nós somos só a sombra dessa realidade. Reencarnacionismo, a alma assumirá outro corpo. Como que você pode contrapor essa teoria reencarnacionista? Há uma fábrica de almas, porque antigamente a humanidade tinha 1 bilhão de pessoas, hoje a humanidade tem 7 bilhões de pessoas. Se é uma alma que encarna em outro corpo, onde está a fábrica de almas para encarnando nas outras pessoas? Porque a humanidade está aumentando. Essa é uma maneira de combater isso. Não existe uma fábrica de almas. Ou se existe, onde é essa fábrica, como que é fabricada essas almas, né? Porque essa teoria é espiritista, e espiritista crê no espírito, né? Então, de onde vem esse espírito para incorporar naquela criança que está nascendo, já que a humanidade aumenta, né? Exatamente. Se fosse assim, só poderia ter o número de pessoas que morriam. Não poderia ter mais, porque só tem o número de almas daqueles que morreram. Então isso não existe, isso é invenção. Falando nisso, quem inventou o espiritismo
formas de espiritismo, que são formas satânicas, existem desde que o mundo é mundo. A Bíblia relata sobre Jane e Jambres, que quando Moisés lança a vara, que transforma numa serpente, esses dois feiticeiros lá do Egito também lançam varas, transformam em serpente, só que a vara de Moisés come, né, as serpentes do Jane e Jambres, né? Mas essa forma moderna de espiritismo, que atrai muito as classes intelectuais, foi feita por Léon Hippolyte Denisard. Era um francês que adotou esse pseudônimo de um poeta holandês, né, Allan Kardec, né? O cara chamava Léon Hippolyte Denisard e adotou esse pseudônimo, Allan Kardec, e criou o Livro dos Espíritas, que tem 1.200 capítulos. Eu peguei esse livro e li um dia para entender o que é isso, né? Esse Livro dos Espíritas. Então, o espiritismo existe desde que o mundo existe, porque é uma maneira de Satanás manifestar, né? E uma das teorias deles é essa da reencarnação, né? E ela carece do fundamento, que é como surgem essas almas para ir reencarnando, né? É uma seita satânica, né? Não é uma seita cristã, é uma seita satânica, em que as pessoas se salvam pelo que elas fazem. Elas excluem Jesus. Se você perguntar se exclui Jesus, não, de jeito nenhum, jamais admite. Mas, de fato, na prática, exclui. O fato de Jesus ter vindo ao mundo, morrido pelos pecados da humanidade, não tem a mínima importância. Por quê? Porque a pessoa é salva pelas boas obras. Sem caridade não há salvação. É o lema deles, né? Tem uma médica lá no hospital que é espírita e ela trabalha de segunda a sexta, duro. Sábado e domingo ela está nesses bairros todos aí fazendo caridade. Porque se ela não fizer caridade, ela não tem salvação, né? Então tem que fazer caridade dia e noite. É uma escravidão e não tem certeza da salvação também, entendeu? Faz caridade para ver se dá certo, né? Panteísta. Continua com a realidade, tudo é ilusão. O que é panteísmo? Tudo é Deus. Pan, no grego, é tudo, teo é Deus. Então, tudo é Deus. Os objetos são Deus, os animais são Deus, a terra é Deus, tudo é Deus. Imortalidade, alma e espírito sobreviveria sobre o corpo. São as teorias, né, de pós-morte. E ressurreição, a alma encontra seu corpo ressurreto. É o que Jesus prometeu, né? Paulo disse, né? Jesus voltará, os que morreram ressuscitarão primeiro, nós que estávamos vivos, né? Paulo tinha convicção que Jesus ia voltar enquanto ele estava vivo. Nós que estamos vivos encontraremos com ele nas nuvens, né? Então a ressurreição é o encontro do espírito com o corpo, né? Que é o princípio, né? É a doutrina, é a teoria da vida após a morte cristã, né? Argumentos favoráveis, consenso, muitas pessoas creem, deve ser verdade. Não é um fundamento bíblico, não importa o que as pessoas pensam ou não pensam, né? O que nós temos que basear é na palavra de Deus. Se muitas pessoas pensam, é problema delas. Nós temos que ficar com a palavra. A autoridade de Jesus, ele afirmou: Deus de vivos, lá não se casa, nem se dão em casamento, serão bem-aventurados aqueles que alcançarem a vida eterna, né? Eu pus ali bem resumidozinho, né? Só para enfatizar esse aspecto, né? Jesus diz que Deus é Deus de Abraão, Isaac e Jacó, portanto eles estão vivos, e Deus é Deus de vivos e não Deus de mortos. Nós continuaremos vivendo na eternidade. Não é matéria que vai para o túmulo e acabou e pronto, está encerrado. Não, há uma continuidade de vida. Razão. A alma é imortal, ela continua viva. A palavra diz em Romanos 14, 12, que cada um de nós dará conta a Deus de todos os nossos feitos aqui na terra. Um segundo depois que nós partirmos daqui, nós estaremos diante do Criador. E vamos prestar conta de como vivemos. É isso que a palavra de Deus enfatiza, né? Cada um dará conta de si mesmo. Amor. Jesus ressurgiu e deu provas disso. Quem ama não teme a morte. Essa afirmação é para abalar muita gente, né?
Quem tem medo de morrer porque não ama? Quem ama não tem medo da morte. Você imagina uma criança no ventre da mãe, morrendo de medo de nascer, e a mãe fazendo roupinha, sapatinho, coisinha. Assim é a eternidade conosco. O Senhor é nosso Pai, está nos aguardando a chegar lá. E nós estamos aqui com medo de ir para lá. É um contrassenso. Quem ama não teme a morte. A morte é só a passagem daqui para lá, né? O que é salvação? Dom gratuito de Deus e felicidade eterna. Escolher o caminho que é Jesus, que nos leva ao Pai. A salvação é uma realidade, ela existe. Talvez eu não consiga, talvez ninguém consiga explicar para você como é que se salva. Nós não conseguimos. Mas nós sabemos que quem é salvo é totalmente diferente de quem não é. E existe a salvação, né? E as pessoas salvas são distintas dos que não são salvos. Portanto, todos nós devemos buscar a salvação. E Jesus diz que aquele que busca, acha. Aquele que bate, a porta abre, né? Aquele que procura, encontra, né? Então a salvação é uma realidade, ela existe e nós devemos buscá-la. A salvação implica negar-se a si mesmo e seguir a Jesus. Deve ser seguida de santificação e boas ações, boas obras. Como uma porção de doutrinas heréticas aí preconiza boas obras, às vezes nós menosprezamos as boas obras. Não, a palavra diz claramente, nós somos salvos para fazer boas obras. Nós temos que fazer. A maioria das igrejas gasta toda a sua renda com ela mesma. Está errado. Não. Em grego, ungido, em hebraico, Messias. É a mesma palavra. Tanto Cristo como Messias é uma palavra só. Um em grego, outro em hebraico. Quem salva? O único que salva não é boas ações, não é prática de religião, não é santificação pessoal, não é moral, não é nada dessas coisas. Jesus salva quem não presta. Jesus salva quem não merece. Jesus salva quem não é digno. Jesus salva quem cometeu muitos pecados. Porque só Ele pode salvar e Ele não salva fundamentado no mérito. Ele salva fundamentado na sua graça. O seu nome, Jesus, é o mesmo que Josué, Yahvé, Jeová, é aquele que salva. A palavra já significa isso, aquele que salva. Atos 4,12, não há salvação em nenhum outro, porque diante dos homens nenhum outro nome é dado pelo qual importa que sejamos salvos, somente Jesus. João 5,24, quem crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em julgamento, passou da morte para a vida. João 19,30, quem crê em Jesus tem a vida eterna. Como devem viver os salvos? Como salvos. Como devem viver os salvos? Como salvos. Mas eu explico. Praticar a palavra de Deus, investir e edificar o reino, minorar os males das trevas, manifestar sua alegria a favor ao mundo. Nós não podemos fazer como as religiões fazem, reunir num local e ficar isolado ali, alienado do mundo. Não, Jesus diz, vocês são o sal e a luz. De onde? Do mundo. Então é para nós interagirmos com o mundo, fazermos diferença no mundo, salgar o mundo, iluminar as trevas do mundo. Então ser salvo é isso, é ser um instrumento na mão de Deus onde você está. Em casa, no trabalho, na escola, na diversão, onde você está. Ali você tem que agir como salvo. Isso é ser salvo, né? Não é uma prática religiosa, né? Os católicos andam com uniforme, né? Uma batina, alguma coisa só para mostrar que são religiosos, né? Não, não é roupa, é conduta. Nós temos que ter uma conduta de salvos, de filho de Deus, onde estivermos. E temos que fazer a diferença, temos que ser alguém que traz luz, traz esperança, traz controle para aquelas pessoas.
Fé cristã e religiões. Somos acusados de exclusivista, porque dizemos que só Jesus salva. Acuse do que quiser, nós vamos ficar com a palavra de Deus. Os ímpios dizem que nós somos exclusivistas porque nós dizemos que só Jesus salva. E isso implica o seguinte, que só a fé cristã que é verdadeira, o resto tudo, as 5.500 religiões que existem por aí, são todas falsas. E é verdade, são mesmo. E é verdade, são mesmo. Por quê? Porque a fé cristã, ela exige, ela depende de uma revelação. Nós temos que receber essa revelação de Deus. Se não receber essa revelação, você não vai ter a fé nunca, né? O que são religiões? A palavra religare veio do latim, que significa restabelecer a comunhão com Deus. São meios criados, religiões, meios criados pelo homem para se chegar a Deus. O que é a fé cristã? É Deus vindo a nós. Jesus desceu da sua glória e veio a nós. Não é nós que vamos a Ele através de um sistema religioso, como são as religiões do mundo. Não, a fé cristã é Jesus vindo a nós. Dos fariseus era a doutrina que eles usavam. E a doutrina que eles usavam era uma doutrina falsa. Eles ensinavam a verdade e viviam a mentira. Então, por isso Jesus disse, né? Fazei tudo o que eles vos disseram, mas não fazei nada do que eles fazem, né? E Jesus complementa, eles estão sendo rolha no reino de Deus, porque eles não entram e nem desentopem a porta para os que querem entrar. Então esse é um dos perigos da religião, e que nós também corremos esse perigo, né? As religiões podem ser boas, educativas, úteis, mas não... Isso aqui é importantíssimo, viu? Tem muita coisa boa nas religiões. Muita coisa boa. As religiões podem ser boas, educativas, úteis, mas não salvam. As religiões não salvam, porque o único que salva é Cristo. Não são as coisas que nós fazemos. Todos nós, no meio evangélico, no meio cristão, tem muita gente querendo fazer por merecer, querendo ser bom para comprar o céu, ou para ganhar o céu, né? Isso não existe. Nós entramos na vida eterna pelos méritos de Cristo. Pelos méritos de Cristo. Como nós tornamos filho de Deus, nós temos que viver como príncipe, porque somos filho do rei. Não podemos viver como mendigos, temos que viver como príncipe. Mas esse viver como príncipe não nos confere a vida eterna. A vida eterna é um presente, é uma dádiva dada por Deus a nós. Nós recebemos de graça, sem nenhum merecimento. Como a mulher adúltera, como o publicano, como todos aqueles que Jesus encontrou e os salvou. Eles não tinham nenhum mérito, né? Um cego chegou para Jesus e disse, Senhor, se tu quiseres, o Senhor pode restaurar a minha vista. Ele falou, eu quero. Porque Jesus sempre quer fazer o bem. Jesus disse, eu quero. E restaurou a vista dele, ele passou a ver novamente. O que é agnosticismo? Eu botei alguns termos aqui, porque esses termos são desconhecidos nossos e é bom a gente ter conhecimento. A partícula A do grego significa negação. Átomo. Tomo, divisível. A, não. Átomo, não divisível. Gnosis, conhecimento. A, não. Agnosticismo, aquele que não conhece a Deus. É um agnóstico. Agnóstico é o que não conhece a Deus. Agnosticismo. Ateísmo, não. Teo, Deus. Aquele que não crê em Deus. Ateu, ateísmo, né? Politeísmo, teo, Deus. Poli, vários. É aquele que tem vários deuses. Como lá na Índia, né? A vaca, o macaco, a cobra, tudo é Deus, né? A vaca deita no meio do asfalto, o carro tem que parar porque não pode mexer com ela porque é Deus, né? É desse jeito. Vocês sabem que na Índia não se come carne de vaca, né? Como você vai comer carne de Deus? Não pode, né? A vaca é Deus. Então isso é politeísmo. A Índia tem 5.000 deuses. 5.000 deuses. Quando a Inglaterra ocupava a Índia, ela mudou as leis do parlamento, extinguindo as castas. As castas existem até hoje. Isso foi 1859, né?
As castas existem até hoje. Lá tem tanta crença, tanta religiosidade, tanto absurdo, só que são todas animistas. O que é animista? A matéria não tem nenhum valor, o valor está na alma. Então a matéria pode cair por aí, pode passar fome, pode ficar jogado, o sujeito agoniza, fica ali na calçada. Por isso que a Agnes Bojayu, que nós conhecemos como Madre Teresa, foi para Calcutá, na Índia, para cuidar dessas pessoas que ficavam agonizando, morrendo. Lá na sarjeta, passava o caminhão de lixo, pegava, levava e jogava no Rio Ganges, levava para incineração, né? Então, é muito importante nós termos o conhecimento correto. O conhecimento correto chama-se ortodoxia, que é a religião verdadeira, a doutrina verdadeira. A Índia tem algumas práticas altamente satânicas. Uma delas é a tradição de queimar a viúva na fogueira do defunto do marido. Lá a viúva tem uma maldição, tem as casas das viúvas, fica 200, 300 viúvas, e a menina é prometida em casamento quando tem 5 anos, pequenininha. Às vezes ela tem 5 anos e é prometida a um homem de 40. Então, quando o homem completa 70 e morre, ela está com 35. Ninguém toca numa viúva, ninguém casa com a viúva, ninguém aproxima de uma viúva, porque a viúva é maldita, ela traz maldição, por isso que ela matou o marido, por isso que o marido morreu. Então aquelas viúvas mais honradas, mais fervorosas, mais fiéis, ela é queimada na pira junto do marido. Pega ela, amarra na pira junto com o corpo do marido e mete fogo e queima tudo. Os missionários têm tentado contra essa coisa lá, e não tem conseguido sucesso, porque é uma cultura, é ilegal, mas é uma cultura e continua sendo feita até hoje. Uma porção de absurdo dessa natureza. Aquele rio Ganges, o número de bactérias normal por 100 ml de água chega a 5.000. Lá tem 500.000, porque joga tudo quanto é tipo de carniça dentro daquele rio. E é o rio sagrado, então as pessoas chegam ali e mergulham para se purificar. Aquele rio é mais um caldo de merda do que de água, né? Vocês veem o que a religião é capaz de fazer com as pessoas. Milhares de brasileiros vão aqui se banhar no rio Ganges, lá na Índia. Como Paulo Coelho e tantos outros, né? Panteísmo. Poli é vários deuses, pan é tudo é Deus. O Deus pan é o Deus tudo, né? Theo, Deus, pan, teísmo, tudo é Deus, tudo que existe é Deus, pedra, montanha, rio, lago, animais, pessoa, tudo é Deus. Isso é panteísmo. Deísmo foi a doutrina criada na França na época do iluminismo. Eles criaram uma doutrina lá chamada deísmo. O deísmo preconiza a existência de Deus, não a ação. É um Deus que criou todas as coisas e foi embora. Agora deixou cada um ao léu da sorte, cada um se vira, porque Deus foi embora. É um Deus que não responde oração, é um Deus não imanente, não presente, é um Deus não inacessível, é o Deus do deísmo. É o Deus da sociedade, a sociedade é mais ou menos assim, né? Deus existe? Ah, sim, existe. Só que ele para lá e eu para cá, ele foi embora. Agora eu me cuido, eu me viro, né? Porque Deus foi embora. Isso é deísmo. E unitarismo. Unitarismo é o mesmo que o universalismo. Todos serão salvos. Tem uns que preconizam que até o diabo vai ser salvo. Também não é a doutrina cristã. A doutrina cristã é teísmo, né? É teísmo, né? Eu acho que estamos encerrando. Ataques à apologética. Vamos só ver esses slides e vamos terminar. Ataques à apologética. Ceticismo universal. Não se pode conhecer a verdade. Tem muita gente que tem esse papo, não se pode conhecer a verdade. Lógico que nós podemos conhecer a verdade. A palavra de Deus diz, conheça a verdade e a verdade vos...
Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então a verdade é conhecida. Subjetivismo universal. A verdade é subjetiva. Isso é o modismo de hoje. O que é verdade para você pode não ser para mim. Você fica com a sua verdade, eu fico com a minha. Dizem muito isso por aí, né? A verdade é subjetiva, cada um tem a sua verdade. Não é fato, né? Ceticismo religioso. Não se pode conhecer a verdade objetiva na religião. É uma descrença religiosa. Subjetivismo religioso. Pode ser verdade para você, mas não pode ser para mim. Verdades são universais, como rejeitar o estupro, o roubo, a mentira, são verdades universais. Todas as sociedades do mundo inteiro. Sei não. Eu vou terminar com esse aspecto, né, de rejeitar tudo quanto é tipo de coisa falsa. Tem um escritor americano que viveu vários anos com as tribos indígenas aqui na América do Sul. Eu tive aula com ele quando eu fui fazer um curso lá na Califórnia, Pasadena. E ele observou o seguinte, que o mesmo fator que tem na Bíblia Deus não mandou que criasse cidades de refúgio. Se o sujeito matasse alguém involuntariamente, ele ia para a cidade de refúgio, ficava lá até que o sacerdote morresse. O dia que o sacerdote morresse, ele podia sair e ele não poderia ser morto pelos parentes da vítima que ele matou involuntariamente. Quem conhece as passagens da Bíblia? Lá do Velho Testamento. O que ele descobriu? Que nas tribos indígenas tinha também o mesmo princípio. Ele escreveu vários livros, né, Filhos da Eternidade, vários livros baseados em princípios da Bíblia, no meio dos índios que não conhecem a Bíblia e que não têm esse conhecimento das coisas de Deus. Então ele relatou o seguinte, que numa tribo que ele estava, tinha uma pedra num determinado lugar, que se o criminoso que cometeu um crime não doloso, um crime involuntário, ele corresse e pegasse naquela pedra, ninguém podia atingir ele. Olha o paralelo com a palavra de Deus. O que nós queremos ressaltar com isso? Verdades são universais. Mesmo que a pessoa não conheça a palavra de Deus, a verdade é universal, a verdade é divina. Calvino diz, toda verdade é verdade de Deus. Pode sair da boca do ímpio, é verdade de Deus. Eu falei que ia terminar, vou contar mais uma rapidinho, que nós ainda temos 1 minuto. Quando os espanhóis chegaram aqui no Peru, tem esse Machu Picchu. Quem sabe o que é Machu Picchu? Quem que sabe? Não. É lá no Peru. O que é Machu Picchu? Então tá, vou explicar. É um centro de adoração ao sol e de prática de sacrifício humano. Eu nunca quis ir a Machu Picchu, já vi gente aqui que já foi uma meia dúzia de vezes. É suspeito, viu? É suspeito. Lá nas tribos incas do Peru, eles falam a língua quechua. E na língua quechua, sol é Inti, né? E o cacique Chapapultec teve um entendimento de Deus, que ele sacrificava a Inti, sacrificava ser humano. Normalmente sacrifica moça. Levanta aí, Natália. Moça bonita assim, igual a Natália, viu? Pode sentar, obrigado. Por quê? Por quê? Porque os caras são tomados de lascívia e desejo, como eles não podem satisfazer o desejo, então eles pegam e sacrificam. Por isso que a explicação por que sacrifica moça. Normalmente é sacrificado moça. Aí nesse Machu Picchu sacrificou muito ser humano. Sacrificava também presos de guerra. Fazia guerra, pegava aqueles prisioneiros e sacrificava tudo lá. Então era um centro de adoração ao sol. O cacique Chapapultec teve uma revelação que o sol não é Deus. Por quê? Porque ele deixa se encobrir pela nuvem, porque ele faz o mesmo trajeto todos os dias. Se ele faz o mesmo trajeto, ele está cumprindo normas. Ele não é Deus, ele não é autônomo, ele não é livre. Olha que revelação tremenda.
E ele então entendeu o seguinte: o Deus verdadeiro é aquele que fez todas as coisas, e o nome dele é Viracocha. Na língua quechua, Viracocha. Aí ele fez um decreto determinando que da agora em diante ninguém sacrificaria mais o sol, todo mundo ia adorar a Viracocha. Só que o Chapaputec morreu e a revelação dele morreu com ele. E os índios continuaram adorando o sol e fazendo sacrifício humano. Vamos levantar, orar, agradecer a Deus, colocar esse dia diante de Deus. Você quer falar?